pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com José Eduardo Azariti. Ele está conversando de Campinas, no estado de São Paulo. Azariti é Corporate Innovation Vice President da Venture Hub em Campinas. Venture Hub é composto de especialistas em empreendedorismo e inovação, com 2 vetores de atuação. Venture Hub Startups, atuando como acelerador e investidor de startups, e o Venture Hub Corporate, atuando nas médias e grandes empresas, capacitando as empresas para vencer os desafios de inovação e liderança no futuro dos seus mercados. José Azariti também é professor na Innova Business School, no programa de MBA Creative Economy. E também membro do Conselho Municipal de Campinas de Ciência, Tecnologia e Inovação. Só com isso, Azariti, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Olá, Tom. Mais uma vez estar com você é uma honra bater um papo aí sobre inovação, empreendedorismo, business. E te agradeço o convite. Muito obrigado. Para nossos ouvintes, na realidade, você é José Azariti e você vai pelo seu sobrenome, que é Azariti, né? Mas de tanto que você está envolvido em inovação, o seu sobrenome poderia bem ser inovação, não podia? Olha, bem que podia, porque eu acordo respirando inovação, durante o dia eu transpiro inovação, e à noite eu sonho com inovação. Então, talvez seja uma boa. E o pessoal agora, mais recentemente, fez um shortcut para o meu nome. Então, agora no mundo do empreendedorismo aqui, o pessoal tem me chamado de Asa. Talvez porque eu queira fazer as coisas acontecerem voando, né? Então... mas é bem isso. Quando eu penso em Azariti, eu penso em inovação. Quando eu penso em inovação, eu penso em Azariti. Né? Porque desde que nós conhecemos, é a figura que eu conheço, né, na vida real. Então, você atua, sempre estivemos juntos presencialmente em eventos, né, feiras, exposições, grupos que convergem. Né? Então, nossa cidade, região de Campinas, também é um celeiro de inovação. Então, acho que faz parte... Vocês saem da manhã correndo também, não sai? Ser inovador até na corrida. Exatamente. Esse é um dos hobbies meus, né? Eu sou corredor de meia maratona, corredor de rua. Então, hoje, por exemplo, antes da nossa entrevista, eu fiz um treininho de 10 quilômetros para dar uma suada, né? E espantar a canseira. Não, mas eu acho que esse é o momento da manhã que parece que o cérebro está receptivo, né? Os neurônios estão ativados, então aquele corrida na natureza acho que ajuda a pensar e formar o dia, não é assim com você? Exatamente, é a hora que ativa uma série de inspirações e insights, né? Então eu costumo fazer o meu treininho de manhã e logo em seguida, já ativado, começo a fazer minhas atividades do dia a dia na Venture Hub ou nas atividades de ecossistema que eu participo aqui da nossa cidade de Campinas. Aí falando de cidade, Campinas é um Smart City, né? Ano passado ela já tem essa classificação formal de Smart City, e essa composição de ser um Smart City é muitos pontos que fazem, mas qual é a sua visão, né? Essa inovação faz parte da cultura da cidade e região? Tom, o que a gente tem visto nos últimos 3, 4 anos, Campinas, que sempre ficou, vamos dizer assim, um berço esplêndido, né, que é uma cidade naturalmente inovadora, tal, ela começou a perceber que não bastava ser apenas você ter uma história de inovação, você tinha que fazer coisas diferentes, né? Então, nos últimos anos, o que a gente tem percebido é um movimento muito forte de maior interação
entre os principais stakeholders do ecossistema de inovação e empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo de base tecnológica. Né? Então, a gente viu, por exemplo, eu sou membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o poder público atua, de alguma forma, a fomentar a conexão entre os atores. Né? Eu também sou membro da Fundação Fórum Campinas Inovadora, que congrega aí todas as instituições de ensino e pesquisa e as associações que representam o comércio, a indústria e também institutos de pesquisa públicos e privados. Né? Então, é uma fundação que começou em 2001, mas nos últimos 4 anos teve um impulso muito grande na linha de fomentar essa colaboração. E tenho também uma atuação agora, essa é uma novidade, eu talvez não tenha ainda comentado contigo e talvez não esteja ainda no meu CV atualizado. Agora eu sou o vice-presidente de ecossistema da Campinas Tech, que é a Associação das Startups de Campinas. Então, tudo isso, eu tenho uma forma de colaboração pessoal, pro bono, para essas várias iniciativas, mas esse entusiasmo do conjunto das pessoas e dos stakeholders colaborando mais é que tem me motivado a participar cada vez mais disso. Né? Então, o que a gente está percebendo? Houve um momento de organização desse ecossistema, de organização de veículos, né? A Campinas Tech, a Fundação Fórum, a SIC, o CIESP, enfim, esses organismos todos, e agora, mais recentemente, com a criação da Campinas Tech, né, que é a Associação das Startups, no seu novo momento. E tudo isso está fazendo com que a gente acredite muito mais naquilo que pode ser realizado no futuro no ecossistema de Campinas, né? E o poder público eu diria que tem 2 momentos. O momento da gestão anterior foi um momento muito de preparação, de realização de planos estratégicos. A Campinas conseguiu se posicionar como uma Smart City nos principais indicadores e prêmios aí que existem no país, né? E agora, o que a gente está percebendo? Eu estou percebendo na Secretaria de Desenvolvimento, agora nós tivemos a recém-nomeação da Adriana Fosse como secretária de Desenvolvimento, e eu tive conversando com ela recentemente sobre alguns planos aí da nova gestão. Então, o que eu percebo? Uma vontade muito forte de colocar na prática a execução de vários planos que foram traçados nos últimos períodos. Sim. Então, a ideia é tangibilizar essas ações de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, material. Então, o poder público se movimentando para, de fato, ser um canal importante para o empreendedor, seja ele de base tecnológica, seja ele o empreendedor do business usual, mais convencional, vamos dizer assim, né? Então, assim, Campinas começa a ter agora uma coisa que é a cultura empreendedora mais, vamos dizer assim, no DNA do campineiro, né? Então, eu estou muito motivado com isso, o poder público se movimentando. É um ente que faz parte, né? Porque a gente sabe que as empresas já estão se movimentando, sim. A academia e os institutos de pesquisa já estão se movimentando, e, naturalmente, Campinas é um celeiro de empreendedores. Sim. Nós temos aqui vários unicórnios brasileiros, tem campineiros como fundadores, né? O iFood, a Movile, enfim, o Quinto Andar. Então, são todas startups que são de pessoas aqui de Campinas, né? A Superlógica, a PJ Bank, ou seja, um conjunto de empresas nascidas aqui que hoje estão galgando aí posições. Então, temos empreendedores, temos um ecossistema que começa a se falar mais forte, e o que está me chamando muita atenção? Eu, como Venture Hub, como aceleradora, nós tínhamos um gap em Campinas de acesso a capital, principalmente com o empreendedorismo de base tecnológica. Né? Então, o que a gente... como eu estava dizendo, por algum motivo, os investidores começam a olhar para a nossa cidade com um pouco mais de carinho. Sim. E eu vou te dar um exemplo prático disso aí. A Venture Hub, né, o nosso modelo de atuação é um modelo baseado em ecossistema. Por isso nós estamos em Campinas, temos o nosso Hub de Manaus, temos o nosso Spot Office lá em San José, na Califórnia, e sempre inseridos em modelos de colaboração. Tá? Então a gente acredita muito forte nisso. Sim.
Por conta desse gap na área de acesso a capital para as startups, o que nós fizemos? Nós lançamos um fundo de investimento, Pre-Seed, que é o Select Portfólio. Ele foi lançado, a rodada de captação, em meados de outubro do ano passado. Tom, nós fechamos agora, na última semana, a rodada de investimento. Então, nós tivemos interesse de pessoas físicas da região, investidores anjos. Nós tivemos interesse de pessoas de São Paulo, interessadas por investir em Campinas. Nós tivemos, inclusive, uma empresa chilena, da qual eu sou um dos sócios, que fez um dos aportes para esse fundo. Então, o que significa isso? Qual que era o objetivo? Uma aceleradora campineira fazendo um movimento de pulo em sindicato, que a gente chama, né? E atraiu a atenção por conta da qualidade das startups que nós vamos fazer os aportes, né? Então, assim, Campinas começa a ser também um dos ativos importantes de quem aposta em empreendedorismo de base tecnológica, né? Então, eu concordo com tudo que você falou, e de fato, a forma que nós conhecemos, né, anos atrás, foi no meio de um desses cenários, né, de eventos tecnológicos, tá certo? Aí foi a evolução para nossos ouvintes, eu e você, em um outro grupo, somos parte do Future Advisory Board da Associação Comercial e Industrial de Campinas, que tem um foco também de falar e analisar e pensar sobre o futuro. E cada um dos componentes que você citou, de fato, estavam atuando. Em Campinas tinha todas essas entidades, associações, não de uma forma periférica, mas eles estavam ao redor, se girando ao redor. O que parte do seu trabalho especificamente que eu vejo, e a ideia vindo do próprio Venture Hub, que fala de ecossistema, criação de fato, pondo em prática e ensinando os outros o que é um ecossistema e como ela funciona, e o ponto de chamar atenção essencial, porque dinheiro no mundo sempre teve. Tá? Capital interessado em achar um pisto de pouso, sempre tem. O que vocês fizeram, várias entidades aí participam, que eu vejo isso mais, que você falou da parte da municipalidade, mas também das universidades, academia, cada um está tocando o seu tambor de uma forma maior, mais alto, mas também tem uma orquestração. Tá? Então, essa busca de evidenciar o pisto de pouso do capital tem que ter uma coordenação, tem que ter uma atratividade de um lado, mas também mostrar o sucesso que está tendo, que o capital quer pousar quando tem sucesso. Né? Exatamente, não, com certeza. Então, acho que toda essa energia, o momento está certo, o mundo está nisso, continua atuando, e o ponto também, se falamos de Campinas, os componentes de empresa, corporações também são muito representativas, mas as corporações individualmente também agiram no seu próprio ecomundo, né? Então, essa busca de inovação é outro vetor. E um dado interessante, Tom, você mencionou as corporações, né? Eu queria também tangibilizar com algumas iniciativas que nos deixaram bastante contentes ao longo de 2020 e elas vão se repetir agora em 2021. Com esse conceito de ecossistema, a Venture Hub tem os programas que nós chamamos de TechStart. Os TechStarts, eles são programas onde a gente atua em ecossistema. E o que significa atuar em ecossistema? Eu sou um acelerador, eu trago uma instituição de pesquisa, eu trago empresas, eu trago empreendedores, mentores, investidores, ou seja, os principais stakeholders. E o programa, ele é exatamente uma forma articulada de colocar esses stakeholders nas horas certas do programa de aceleração das startups. Então, eu vou te dar 2 exemplos super interessantes que ocorreram agora em fevereiro, recomeçam o TechStart Agrodigital. Então, ele ocorre em Campinas, promovido pela Venture Hub e pela Embrapa, um dos institutos fortíssimos na área do agrodigital em Campinas. Para esse programa, nós atraímos as empresas Bayer, Cargill, Airbus e Google Cloud, que são os apoiadores e investidores no programa, patrocinadores do programa. Fizemos uma chamada nacional
Essa chamada nacional, nós tivemos mais de 120 startups inscritas procurando oportunidade em Campinas. Sim. Dessas 120, nós aceleramos de outubro a dezembro 30 delas que foram selecionadas. E essas 30, agora em fevereiro, a gente começa o processo final da aceleração com 12 das que foram pré-selecionadas, né, dessas 30. Então, o mesmo está acontecendo na área de alimentos, de food, da cadeia de food, que é o TechStart Food Innovation. Esse é a Venture Hub, junto com a Fundepag, Itaú e Food Ventures Hub. Atraímos mais de 100 e tantas startups inscritas da área de alimentos, da cadeia de alimentos. Sim. Selecionamos 30 e dessas 30 estamos agora selecionando as 12 que a partir de fevereiro começam a fase final. Que empresas vieram junto conosco? Nestlé, Cargill, Avery Dennison, Pif Paf, que é a que faz o arroz São João, Ingredient, falei Avery Dennison, Ingredient, enfim. Essas empresas todas, elas estão buscando o quê? As startups e as instituições de pesquisa do ecossistema Campinas, porque o Itaú na área de alimentos é uma das principais referências em colaboração com o Instituto Fraunhofer da Alemanha, enfim. Nós conseguimos fazer 2 programas no ano passado, em época de pandemia, onde qual que era o grande atrativo? O ecossistema Campinas. E aí nós trouxemos empresas e na fase final temos aí quem? Os investidores que vão investir nessas startups, e aí nós estamos falando de SP Ventures, estamos falando enfim, de grandes investimentos de investidores, junto com a Venture Hub, com os parceiros do programa. Então, no fundo, Tom, o que eu estou percebendo? Há um movimento de muita sinergia no ecossistema. E não só com a Venture Hub. Eu acho que eu, como um ente de ecossistema, não posso deixar de falar os programas que outras aceleradoras, como a Baita Aceleradora está fazendo, o Sebrae está fazendo várias iniciativas com startups, eu vejo movimentos interessantíssimos na ASIC, os institutos de pesquisa da região são parceiros. Então tem energia e movimento onde você olha, né? Em qualquer lugar, em todo lugar. Né? A gente conhece, vai no supermercado, você vê. Então, permeia, né? Então, eu vejo essa parte da comida que você falou. Vocês conseguiram transformar o antigo PF, né, num prato feito, um prato pronto. Agora você tem um prato pronto high-tech, inovador das empresas. Mas é isso que tem que ser feito. Né? Exatamente. Então, as próprias empresas, acho que eu sinto que participei de corporações, tem relacionamento com corporações, eles olhavam o seu próprio quintal, com toda razão, né? O foco no negócio, o foco no resultado, mas o mundo estava se transformando, a inovação estava acontecendo, e aí eu vejo, né, o próprio disciplina que vocês oferecem na Inova, que é o Creative Economy Ecosystem. Uma coisa é ter um sistema econômico, mas tem que ser criativo nisso. Né? Porque cada minuto tem que ser diferente, e tem que inovar, e tem que criar. E uma coisa que, para mim, eu diria que assim, é o atestado de que estamos sendo copiados, entre aspas, sendo exemplo. O que nós fizemos em Manaus, o Venture Hub levou o TechStart para Manaus, o modelo, né? E lá em Manaus nós achamos um parceiro, Instituto de Pesquisa, que está junto conosco no TechStart da Indústria 4.0. E o que é interessante, a TPV, que é a empresa que fabrica os monitores da AOC e da Philips, uma empresa global, a TPV é o parceiro, empresa exclusiva do programa TechStart Indústria 4.0 lá de Manaus. Então, é Campinas replicando um modelo de sucesso, e aí eu fico... Está tão complicada a situação lá em Manaus e nós estamos gerando oportunidades de trabalho para pesquisadores que estão localizados lá. Nós atraímos, com uma chamada nacional, mais de 200 startups se inscreveram para o programa lá de Manaus. Foram tantas startups que, ao invés de 30, que é o nosso padrão para a fase preliminar de seleção, né, que a gente está das 200, selecionamos 41 lá que participaram do Warm-Up, e agora nós estamos selecionando 8
por escolha da TPV para fazer a fase final. Mas isso é Campinas exportando um modelo que deu certo aqui para uma região que tem tanto potencial, e a gente fica muito orgulhoso de estar colaborando, gerando oportunidades de trabalho. E uma coisa fantástica, nós estamos descobrindo talentos manauaras para trabalhar no nosso hub, que você não faz ideia a qualidade. Então, a gente está muito contente com isso. Bom, eu que viajei muito no Brasil, você viaja, a gente sabe, tem talento em tudo que é pedaço do Brasil. O Brasil não é, obviamente, estamos falando de Campinas, mas não é só Campinas. Qualquer canto que você vai, qualquer estado no interior, ainda mais fala da agrotech, da agronomia, realmente em qualquer pedaço, qualquer fazenda, tem talento. O que precisa justamente é uma forma de conseguir fazer a parte colaborativa que falamos, né? de criar uma estrutura de fluxo de informação. E eu só ia dizer uma coisa, você falou de ser copiado, o modelo que vocês têm, na realidade é um modelo de liderança. Tá? A liderança precisa de seguidores. Então, o fato que vocês têm sido e continuam sendo na frente, na liderança, de fato, vocês criam um vácuo, no ecossistema ele cria um vácuo em todas as dimensões, de outros entrar nesse vácuo, economizar um pouco de energia e ir no caminho certo, né? Então, esse tem sido, no meu modo de ver, tanto sua atuação pessoal das organizações que você faz parte, e da nossa região de Campinas. Campinas tem isso, está evidenciando, vamos dizer assim. Qual a mudança? Campinas está evidenciando essa liderança, está chamando para si, tá sendo reconhecido. Quando é reconhecido como Smart City, não é nós que está dizendo, são os outros, né? Então, esse reconhecimento de liderança temos que aproveitar. Tom, você sempre nos estimula a ter uma visão internacional, até pela sua vocação, né? Sim. Então, eu queria, de novo, eu gosto sempre de tangibilizar para o seu público, falar, puxa vida, tem esse exemplo aí. Então, eu quero te dar um exemplo de uma startup, que é uma startup nascida aqui em Campinas, no Founder Institute, e eu vou contar um pouquinho da jornada dela para mostrar a questão do reconhecimento internacional que acabamos de ter agora no final desse último ano, tá? Então, assim, nós temos aqui o programa do Founder Institute, que nós somos o capítulo Founder Institute em Campinas, você até teve a oportunidade de assistir algumas sessions lá na Venture Hub, ainda no tempo que estávamos lá perto da CPFL, você ainda precisa vir conhecer o Hub novo, né? Sim. Essa startup saiu do Founder Institute. Então, os dois fundadores são executivos de grandes multinacionais e de grandes empresas, né? Então, eu estou falando de executivos oriundos, são diretores de Unilever, de Sabão IP, então são caras já mais maduros. Eles identificaram uma dor que existe hoje um personagem na cultura brasileira que é o Chapa. O Chapa é esse cara que fica na rua, faz o sinalzinho, na beira da estrada, né? Esse camarada é um camarada totalmente à margem da sociedade. Ele tem que ficar ali tomando sol, tomando chuva para conseguir uma oportunidade de trabalho. Essas pessoas que criaram essa startup são da área de logística. Sim. Então, eles identificaram uma oportunidade de organizar e dar qualidade de vida para o Chapa. Então, eles criaram uma startup que se chama Meu Chapa. A Meu Chapa é uma plataforma que, parecido com o Uber, o motorista e a empresa que quer alguém para descarregar uma carga em São Paulo, vai lá nesse aplicativo e coloca local e a hora de encontro do caminhoneiro com o Chapa no posto de gasolina tal ou no quilômetro tal da rodovia. Então, o Chapa pode ir com a sua bicicleta, pode pegar o ônibus, chegar, não tem que ficar esperando, já está agendado. Sim. E aí, olha só que interessante, nessa cadeia toda, o Chapa, muitas vezes, ele recebia o dinheiro em espécie do motorista. Uhum. E aí, às vezes, o motorista cobrava uma comissão. Então, era um mundo marginalizado. Sim, sim. Aí, esse aplicativo, ele faz um ranqueamento do Chapa. Então, o Chapa, ele ganha uma nota, né?
Exatamente. O pagamento dele já está na plataforma, aí se transforma num documento fiscal para a empresa poder abater como despesas. Então, ficou tudo organizadinho. E aí o Chapa, ele ganha pontos. Como ele ganha pontos, ele tem a chance de ter mais tarefas para frente. Sim. Então, ele começa a prever o ganho mensal dele. Sim. E se torna uma profissão. Exatamente, se torna uma profissão muito mais organizada. Sim. Olha que interessante. Essa startup, agora ela está crescendo a uma taxa de quase 40% ao mês em faturamento e em base de chapas. Ela começou a ter grandes corporações, por exemplo, o Café Três Corações é um dos exemplos, né? Que já passa a contratar o chapa direto da plataforma e várias outras, né? Durante a pandemia, essa startup, nós conseguimos uma busca de investimento numa joint venture da Venture Hub com uma empresa do Grupo Brasil Invest. Ela teve uma rodada de investimento, está se transformando agora num banco digital específico para esse nicho, fornecendo seguro de vida para esse chapa, a custos extremamente adequados. Ele começa a ter, pela pontuação dele, a oportunidade de microcrédito. Então, no último período do ano passado, essa startup foi eleita lá no Vale do Silício, uma startup campineira, uma das 3, desculpe, Tom, eu estou emocionado, uma das 3 startups mais promissoras do mundo e atendendo um cunho social. E o que acabou acontecendo agora recentemente? Num evento da HSM com a Accenture, ela foi eleita uma das 10 startups de alcance social mais relevantes do país. Então, é o ecossistema Campinas. Esse é o Azarit, o que nós falamos do início. Uma coisa é acordar cedo e sair correndo, né? Outra coisa é acordar cedo, sair correndo e olhar ao seu redor. O exemplo que você acabou de dizer, que chapa está à beira de estrada desde que eu cheguei no Brasil. Tá? Me levou anos para entender o que é essa pessoa. Tá? Depois de um tempo eu entendi exatamente a relevância e o valor dessa pessoa. Tá? Mas o que é fantástico, eu acho, que alguém, um startup, alguém teve esse fato de criatividade e observou essas pessoas, né, que fizeram startup. Eles observaram uma ação corriqueira diária. Não é que começou alguma coisa diferente. Está lá. Eles simplesmente, na observação do seu ambiente e de uma realidade econômica, uma necessidade, acoplada à tecnologia, criaram isso que você falou. Um startup premiado, recebendo dinheiro, tendo uma promoção e uma função social fantástico, que no meus, 50 anos do Brasil, todo mundo só olhou e olhou a chapa. Reclamou, falou, esse cara ao beira de sair. Alguém resolve, levanta e fazer alguma coisa. Então, isso que eu acho, isso me leva a crer que o futuro do Brasil, nesse aspecto, de pegar o óbvio, né? De pegar as oportunidades que estão literalmente ao nosso dedo, e agir em cima, dar oportunidades. E dinheiro, tá? Que a verdade é disso. O investimento está aí, e o investimento está procurando isto que vamos falar. Então, acho que isso é fantástico. Estimula o futuro, né? E continua estimulando essa palavra de inovação, não é isso? Eu acredito muito, e o que eu vejo, assim, isso tudo dá o exemplo de que aqui nós tivemos a oportunidade de achar o empreendedor correto, de ter o programa de aceleração correto, nós fizemos a conexão com o capital na hora certa. Sim. E uma ideia, porque o nosso país é um país com muita dificuldade, então é o que você falou, tem muita oportunidade, inclusive, de dar relevância a parte da população através da inovação e do empreendedorismo. Né? E esse é um exemplo que me deixa bastante... a gente tem outros exemplos na área do agro, do pequeno produtor e tal, mas esse é um dos exemplos que eu costumo dizer muito importante, porque você ter uma startup campineira sendo uma das 3 mais relevantes, isso escolhido lá no Vale do Silício, fantástico. Para a gente é motivo de muito orgulho. Então, bom, Zé, infelizmente estamos chegando do fim do nosso tempo. Quero realmente agradecer, como eu falei, podemos ficar aqui 3 dias, né? Não 30 minutos falando.
Mas parabéns também pela atuação. E com certeza 2021, 22, 23, o futuro continua sendo promissor para nós, não é isso? Com certeza, Tom. E eu que agradeço aí a sua oportunidade, sempre a gentileza de nos convidar para bater um papo aqui, que é super enriquecedor para o ecossistema nosso. Então tá bom. Obrigado mais uma vez. E para nossos ouvintes, pode saber mais sobre José Eduardo Azarite. Ele está no LinkedIn como Azarite, A-Z-A-R-I-T-E. E também no Venture Hub, que é venturehub.se. Então, venturehub.se. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. E eles são especialistas em pesquisa do mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusmi.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.